Gente querida, nós estamos falando sobre os grandes mestres da igreja que surgiram no fim do segundo século e no início do terceiro. No vídeo passado nós falamos como o fim do segundo século testemunhou a ascensão da verdadeira teologia construtiva com o grande Irineu de Lyon. Irineu criou o primeiro sistema de ensino doutrinário cristão em meio ao calor das controvérsias com heresias, especialmente as várias escolas gnósticas. Segundo Roger Olson, seu conceito da salvação vista como recapitulação foi um passo além de qualquer coisa claramente delineada nas Escrituras ou nos escritos dos apóstolos, quando a intenção era ser nada mais do que sua interpretação. As ideias de Irineu a respeito da encarnação salvífica, da solidariedade da humanidade em Adão e em Cristo, e da obra de Cristo como a inversão da desobediência de Adão, tornaram-se um padrão do pensamento, pregação e ensino cristãos, tanto das igrejas orientais como das ocidentais nas eras seguintes. De muitas maneiras, a interpretação básica do Evangelho feita por Irineu estabeleceu uma espécie de base na teologia ortodoxa. Foi somente com a Reforma Protestante, no século XVI, que o pensamento de Irineu se tornou um tanto controvertido, quando os reformadores e os seus herdeiros examinaram a história da teologia cristã para encontrar os desvios do que consideravam a verdadeira base e autoridade absoluta, a Bíblia Sagrada. Havia conceitos de Irineu que pareciam alheios das Escrituras e alguns pensadores protestantes acusaram a teoria da recapitulação de ser uma ideia excessivamente fisiológica da salvação, que se desviava da ênfase de Paulo ao perdão e à reconciliação. Se você ainda não assistiu a este vídeo maravilhoso sobre Irineu, assista. E para acessar a todos os vídeos anteriores da série Depois de Cristo, é só acessar o nosso canal Música e Teologia, ir na playlist e escolher a série que deseja assistir. Aproveite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe muito esse material para que, assim como você, muitas pessoas sejam grandemente abençoadas pela infalível, inerrante e inigualável Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre os mestres da igreja, também conhecidos como os pais antignósticos ou os polemistas, falaremos sobre a grande importância para a fé cristã deste grande homem, deste homem único, Tertuliano de Cartago. Muitos cristãos ocidentais da atualidade surpreendem-se ao descobrir que foi a África e não a Europa que produziu a maioria dos grandes pensadores e líderes cristãos dos primeiros séculos. Das cidades da África do Norte, como Alexandria e Cartago, na região hoje chamada Tunísia, surgiram os grandes defensores, intérpretes e organizadores do pensamento e da vida cristãos do século III. Alexandria, no Egito, era a segunda maior cidade do Império e, de muitas maneiras, o centro cultural e intelectual. A cidade que recebeu o nome de Alexandre o Grande era um cadinho de filosofias, religiões e tradições éticas que contribuíam para o ambiente cosmopolita. O grande filósofo e comentarista bíblico judeu Filo viveu e trabalhou ali nos tempos de Jesus e deixou sua marca no judaísmo helenístico, que por sua vez influenciou o pensamento cristão dessa cidade. Uma rica tradição de platonismo floresceu em Alexandria nos primeiros séculos do cristianismo e influenciou inevitavelmente o modo que os cristãos pensavam e ensinavam a respeito de Deus e da espiritualidade, conforme veremos nos próximos episódios, quando falarmos sobre, especialmente, Clemente e Orígenes, os dois maiores pensadores cristãos alexandrinos do século III. O gnosticismo exibia presença poderosa em Alexandria e arredores, assim como muitas outras religiões de mistério. Finalmente, emissários de religiões e espiritualidades orientais, com várias formas do hinduísmo, estavam atuando em Alexandria. No fim do século II e início do século III, o cristianismo florescia em Alexandria e imediações. Uma das primeiras escolas catequéticas cristãs, semelhantes a um seminário, foi fundada ali, naquela época, e dela surgiu uma série de grandes pensadores e teólogos especulativos cristãos que foram influenciados pela cultura daquela cidade e religião e que, por sua vez, tentaram influenciá-las. Conforme o historiador da igreja primitiva H. Craft, em Alexandria, as diferentes religiões e filosofias estavam dispostas a entrar em contato mútuo para aprenderem umas com as outras e exercerem influências mútuas.
Mas junto com tal sincretismo, encontramos também uma missão e apologética. Isso significa que cada conjunto de convicções procurava se estabelecer como superior aos demais. Essa era a dupla missão dos grandes mestres cristãos alexandrinos, Clemente e Orígenes, como veremos nos vídeos seguintes. Eles tinham que demonstrar a compatibilidade básica do melhor do pensamento grego com as crenças cristãs e demonstrar a superioridade do cristianismo como o pináculo da verdade acima do pensamento grego e de todas as demais filosofias e cosmovisões alternativas. A tarefa deles era muito semelhante à dos apologistas de outrora e, por vezes, aparece entre os apologistas nas listas dos teólogos da igreja primitiva. Uma grande diferença, no entanto, encontra-se no fato de que escreviam, em geral, aos outros cristãos e em favor deles, e não aos filósofos gregos e aos líderes do império. Uma abordagem completamente diferente do pensamento e vida cristãos desenvolveu-se a várias centenas de quilômetros da África do Norte, na cidade de Cartago e arredores. Cartago ficava ao lado do mar Mediterrâneo, oposto a Roma, e vivia de um intercâmbio ativo comercial e cultural com a capital do império. Embora a filosofia dificilmente ficasse ausente de seu ambiente, a atmosfera cultural de Cartago e daquela parte da África do Norte era muito mais pragmática do que especulativa. Cartago tinha uma rica tradição no direito e na virtude cívica, bem como no comércio. O platonismo e outras filosofias especulativas e espirituais não eram desconhecidos, mas o estoicismo, uma filosofia grega que enfatizava a moralidade e a justiça, costumava chamar a atenção e povoar a mente dos cartagineses. Os cristãos em Cartago estavam interessados em desenvolver um sistema sadio de vida eclesiástica que resistisse às tempestades vindouras do império e fornecesse uma base para a comunhão e vida moral cristãs. Certamente interessavam-se também pelas questões doutrinárias e pesquisavam profundamente as controvérsias que surgiam entre os vários mestres cristãos em Roma, por exemplo. Mas, de modo geral, a sua atenção voltava-se mais para a vida prática e judicial da igreja do que para as especulações a respeito das realidades espirituais e invisíveis além da vida cotidiana das pessoas comuns. Embora seja reconhecidamente uma generalização, não seria errado dizer que a cultura e o cristianismo alexandrinos costumavam fixar sua atenção no mundo espiritual, enquanto a cultura e o cristianismo cartagineses fixavam sua atenção mais nesse mundo. São considerações difíceis de serem explicadas e defendidas, mas um estudo cuidadoso dos principais pensadores das duas regiões da África do Norte revela uma sutil diferença entre ênfase e atenção. Na sua maioria, os cristãos de Cartago tinham profundas reservas em relação à mentalidade especulativa dos alexandrinos. Os alexandrinos, se prestassem qualquer atenção em seus irmãos de fé de Cartago, certamente devolveriam essa observação em sentido inverso, considerando a falta de interesse dos cartagineses pela especulação filosófica uma manifestação de anti-intelectualismo cristão. Os principais pensadores cristãos da parte ocidental da África do Norte, a região que tinha Cartago no centro, foram Tertuliano e Cipriano. Tertuliano nasceu por volta de 150 d.C. em Cartago e provavelmente passou toda a sua vida ali, embora tenha visitado Roma com frequência. Alguns estudiosos acreditam que morasse em Roma durante algum tempo. Ele era advogado e exerceu a advocacia em Roma por um tempo, e veio a se converter já adulto, por volta do ano 190. E a partir daí, dedicou seus conhecimentos e habilidades jurídicas ao esclarecimento e defesa da fé cristã ortodoxa, retornando à sua vida privada em Cartago, onde se devotou ao estudo e à atividade literária. E por volta dos anos 207, poucos anos antes da sua morte, ele se associou ao movimento montanista. É provável que tenha morrido de causas naturais por volta de 212. Nunca foi ordenado ao sacerdócio, nem chegou a ser canonizado pela Igreja Católica e Ortodoxa, muito provavelmente devido ao fato de sua associação à heresia de Montano. Já falamos sobre essa heresia aqui nesta série. A tradição diz que se afiliou à igreja montanista da Nova Profecia, em Cartago, devido à insatisfação com o declínio da forte igreja para a decadência moral e teológica. Não há provas disso, mas é uma tradição bem atestada que ajudaria a explicar por que esse grande escritor da igreja primitiva, que era tão ortodoxo na maioria dos aspectos, nunca foi canonizado. Alguns estudiosos dizem que ele se filiou ao montanismo, em parte, como resultado da praxe complacente da igreja com respeito à penitência,
pois o montanismo tinha, além da forte ênfase na profecia e nos dons livres do Espírito, por sua crença na iminência do fim do mundo e por seu rígido ascetismo, tinha uma rigorosa praxe de penitência. Os escritos de Tertuliano exerceram influência ampla e significativa. Suas formulações se tornaram populares e ele cunhou certa terminologia que ficou fazendo parte da literatura teológica desde então, na língua latina que ele usava. Alguns de seus conceitos forneceram os protótipos para desenvolvimentos posteriores no campo da teologia. Um excelente exemplo diz respeito à doutrina da Trindade, à cristologia e ao pecado original. Quando você pensar em Tertuliano, tenha em mente que ele foi o precursor de Cipriano, que se tornou seu discípulo, bem como de Agostinho. Seus ensinos têm um espírito diferente dos de Clemente e dos de toda a escola cristã de Alexandria. Realmente, ao compará-los e contrastá-los, é admirável que essas duas abordagens da teologia cristã pudessem coexistir na mesma igreja unida. Tertuliano não era filósofo, estava mais interessado em questões sociais e possuía bom domínio da lei, e seus escritos manifestam seu ponto de vista altamente individualista. Seu profundo interesse em questões práticas e sua firme adesão à realidade são características da teologia ocidental. Falando sobre isso, Carl Hall disse que nele o espírito do Ocidente falou claramente pela primeira vez. No entanto, depois do lapso de Tertuliano para o montanismo, seu legado dentro da Igreja Católica do Ocidente continuou vivo nos pensadores cristãos que seguiram a abordagem de contrastar a revelação divina com a especulação humana. Clemente e seus seguidores no Oriente, especialmente seu aluno Orígenes, costumavam procurar correlações entre a revelação e a especulação humana. A atitude e mentalidade teológica de Tertuliano podem ser descritas como mais intolerantes diante da possibilidade de existir verdades genuinamente úteis para a vida e o pensamento cristãos além da revelação divina. Embora não rejeitasse a ideia extremamente crucial para o empreendimento de Clemente, de que toda a verdade era a verdade de Deus, encontrou poucas verdades úteis ao cristianismo, exceto a revelação bíblica que Deus deu a Israel e aos apóstolos, que considerava inspirada e incomparável. Embora os termos liberal e conservador descrevam os tipos modernos e não antigos de teologia, talvez não seja completamente inadequado dizer que Tertuliano é o protótipo do pensador cristão conservador, ou até mesmo fundamentalista, ao passo que Clemente é o protótipo do pensador cristão liberal. Ambos concordariam que toda a verdade é a verdade de Deus, onde quer que se encontre. Mas Clemente era muito mais otimista a respeito da capacidade da mente humana de colocar-se acima das alegações aparentemente conflitantes a respeito da verdade e descobrir uma síntese da verdade que transcendesse o pensamento bíblico tradicional e o pensamento grego. Tertuliano era pessimista a respeito da capacidade da mente humana de evitar a idolatria e o sincretismo perigoso de tal esforço e advertia aos cristãos a se guardarem do estudo demasiado da filosofia para não serem seduzidos pela heresia. O legado escrito de Tertuliano, que ainda existe, inclui cerca de 30 obras. Na maioria, são tratados anti-heréticos, que visam desmascarar os erros de vários mestres cristãos de Roma. Contra Marcião, sua obra maior, que em muitos aspectos é a mais importante, consiste em 5 tomos. Se você deseja saber mais sobre quem foi Marcião, é só assistir ao episódio desta série que fala sobre ele. Seus escritos polêmicos, assim como os seus pronunciamentos relativos a problemas eclesiais práticos, foram uma grande contribuição para a Igreja. Tal como os apologistas, defendeu o cristianismo da religião pagã em sua obra Apologético. Tertuliano também escreveu uma apologia por volta do ano 200 e um tratado sistemático sobre a fé cristã chamado Prescrição contra os hereges, de data incerta. Tertuliano às vezes é citado entre os apologistas por causa de sua apologia, que é dirigida aos governantes do Império Romano e contém argumentos de linguagem extremamente jurídica contra os perseguidores do cristianismo e em favor da inocência do cristianismo. Entretanto, além de denunciar a injustiça do tratamento dos oficiais romanos aos cristãos, sua apologia também explica a vida, adoração e crença cristãs de uma forma que, por vezes, vai muito além de tudo já que havia sido escrito por outros e que antecipava a ortodoxia posterior conforme foi proposta pelos grandes concílios cristãos. Além de ser contra o gnosticismo, ele também era contra o modalismo, que antes de ser chamado assim,
era conhecido como a teoria de Práxeas, que foi talvez o primeiro teólogo cristão que tentou explicar a doutrina da Trindade com detalhes sistemáticos. Ao fazê-lo, porém, parece que obliterou com suas explicações a verdade ontológica da Trindade das pessoas divinas. Isto é, Práxeas negou que os cristãos crescem em três identidades ou até mesmo relações dentro do único ser divino. A teoria de Práxeas posteriormente veio a ser chamada de modalismo e foi revivificada por outro mestre posterior do cristianismo em Roma, chamado Sabélio. Por isso, o modalismo é também conhecido às vezes pelo nome de sabelianismo, embora possa ser chamado também de patripacianismo, unicismo e monarquinismo modal. A crítica maciça contra Práxeas foi escrita depois que Tertuliano passou para o montanismo, mas sua influência em todas as igrejas cristãs ocidentais foi imediata e permanente. A teologia de Tertuliano foi, em grande parte, condicionada pelo seu conflito com os gnósticos. Suas conhecidas afirmações contra a filosofia devem ser vistas neste contexto, pois, em sua opinião, a filosofia era fonte de heresia gnóstica. Dá para compreender melhor agora por que ele não era filósofo? É claro que este entendimento de Tertuliano era equivocado, pois estamos analisando a história em nossos dias, né? Mas em sua época, muitos fatores o levaram a pensar assim. Valentino aprendera de Platão. Marcião aprendera dos estoicos. E como resultado, transformaram o cristianismo numa filosofia religiosa pagã. Portanto, não é de se estranhar que Tertuliano enxergasse a filosofia como uma ameaça. Ele chegou a escrever o seguinte em sua obra Prescrição contra os hereges: que tem Atenas a ver com Jerusalém, que tem a academia a ver com a igreja, que tem os hereges a ver com os cristãos. Nossa doutrina flui da sala de pilares de Salomão, que aprendera que é preciso buscar o Senhor com inocência de coração. A mim, pouco importa se quiser que produza um cristianismo estoico, platônico e dialético. Visto como o Evangelho de Cristo nos foi proclamado, não precisamos mais inquirir ou prescrutar esses assuntos. Se temos fé, não desejamos qualquer coisa além da fé, pois esse é o primeiro princípio de nossa fé. Nada há além desta fé em que precisamos crer. Se alguém deseja algo além da fé, revela assim o fato que realmente não tem fé. Tal homem, em vez disso, tem fé naquilo que procura. Os gnósticos vão além da fé em sua sabedoria. O Cristo, pelo contrário, adere à fé simples que é revelada na Escritura e preservada na tradição apostólica. Nada conhecer em oposição à regra de fé é conhecer todas as coisas. Portanto, fica claro que o que fazia com que Tertuliano rejeitasse a filosofia era o seu conflito com os hereges. Os filósofos são os pais dos heréticos. Foi o que ele escreveu em Contra Hermógenes. Mas essa rejeição também pode ser explicada do seguinte modo. Tertuliano reconheceu uma distinção fundamental entre fé e razão em epistemologia, que é o ramo da filosofia que se ocupa do estudo da natureza do conhecimento, da justificação e da racionalidade da crença e dos sistemas de crenças. Em outras palavras, de toda a teoria do conhecimento. Segundo Tertuliano, o que o homem crê não pode ser compreendido em sua razão. Em sua obra A Carne de Cristo, Tertuliano disse que a ressurreição é verdadeira porque é impossível. Essa é a espécie de irracionalismo que, em geral, se caracteriza com a expressão credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Embora essa frase não seja de Tertuliano, ela expressa seu modo de pensar. Mas é bom dizer que isso não representa toda a concepção de fé e razão de Tertuliano, pois em outros escritos ele apresenta uma opinião mais positiva no tocante à razão humana. Ele o faz sem recorrer ao auxílio da filosofia para fortalecer seus argumentos. E embora criticasse severamente a filosofia, Tertuliano muitas vezes empregava ideias e formulações filosóficas. Em oposição ao espiritualismo característico do gnosticismo, por exemplo, tomou de empréstimo certas linhas de pensamento dos estoicos, que então reorganizou numa teoria realista. É este realismo que, pelo menos até certo ponto, distingue o pensamento ocidental do grego. Mas Tertuliano o levou a um extremo. A teologia, disse, deve relacionar-se com alguma realidade. Tudo que existe é corpo de algum tipo. Nada é incorpóreo, exceto o que não existe. Ele disse isso em sua obra A Carne de Cristo. Como consequência dessa tese, Tertuliano abriu corporeidade até mesmo a Deus e também conjecturou a possibilidade de ter a alma um corpo invisível. Sua teoria sobre a origem da alma também se relacionava com isso. A alma, segundo ele, se transmite por nascimento natural de uma geração
a geração seguinte. Este conceito costuma ser chamado de traducianismo. A outra teoria relativamente à origem da alma é chamada criacionismo, que sustenta que a alma de cada homem é nova criação, diretamente saída da mão de Deus. Deu para ter uma ideia bastante clara de que algumas declarações de Tertuliano a respeito da fé e crença cristãs, sem base filosófica, são bastante extremadas, né? A despeito dessas explosões de fideísmo, crença pela fé cega, Tertuliano não era totalmente anti-intelectual e, sem dúvida, não acreditava nas coisas pela fé cega, sem nenhuma consideração ou exame. Falando sobre isso, Justo Gonzalez disse o seguinte: mas a verdade é que Tertuliano não é partidário do irracionalismo cego, mas ele crê que existem coisas que são simplesmente maravilhosas demais para serem compreendidas, com a crucificação ou o poder do batismo. Mas não se trata de uma declaração genérica de que a fé precisa se basear na impossibilidade racional. Na realidade, ele crê que a especulação desenfreada pode conduzir para fora do caminho e que o que realmente importa para o cristão é a verdadeira revelação de Deus. Tertuliano criou um vocabulário que passou a fazer parte da linguagem oficial da teologia cristã. Foi ele que introduziu a palavra trinitas, como complemento da unitas. Segundo Tertuliano, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porque uma só é a substância, um só estado, status, e um só poder. Mas, por outro lado, distingue-se sem separação pelo grau, pela forma e pela espécie, manifestação. Tertuliano introduz assim o termo pessoa, persona, para significar cada um dos três, considerado individualmente. Este vocabulário passou a vigorar até hoje para referir às realidades trinitárias. No entanto, Tertuliano deixa transparecer alguma influência subordinacionista. Ao falar da geração do Filho, sem querer comprometer a sua divindade, admite uma certa gradação, desde uma fase anterior à criação, em que o Logos de Deus se contempla a si mesmo, para passar a contemplar a economia salvífica e é engendrado de forma imanente em Deus até a criação, em que a palavra se realiza como tal ao ser proferida. Cristo é, assim, o primogênito do Pai, gerado antes de todas as coisas, mas não é eterno. O Filho é como uma porção ou emanação do Pai. Na teologia de Tertuliano, portanto, a doutrina da Trindade ocupa um lugar de destaque. Ele adotou os conceitos de Logos dos apologistas e os desenvolveu ainda mais. O Logos, conforme Tertuliano explicou cuidadosamente, é tanto Deus como o rebento de Deus, mediante o qual ele se relaciona com a criação. Esse Logos, obviamente, é Cristo, o Filho do Pai. Tertuliano usou o Sol como analogia para explicar essa relação. Em sua apologia ele disse: este raio de Deus, portanto, como sempre foi profetizado nos tempos antigos, que desceu em determinada virgem e fez carne em seu útero, é por nascimento Deus e o homem unidos em um. Fica claro que suas formulações serviam de base para fórmulas trinitárias e para a cristologia que a igreja aceitou posteriormente. Eu vou tentar explicar um pouco mais para que eu possa clarear ainda mais o pensamento de Tertuliano em relação à Trindade. Assim como os apologistas, Tertuliano afirmou que Cristo é a palavra divina que procedeu da razão de Deus quando da criação. Ao dizer haja luz, nasceu a palavra, o verbo. Cristo é um com Deus e ainda assim é distinto do Pai. Procedeu da essência de Deus como os raios emergem do sol, as plantas de suas raízes ou o rio de sua fonte. Portanto, o Filho está subordinado, guarde isso, ao Pai. É aquele que revelou a Deus, enquanto Deus mesmo é invisível. Assim como os apologistas, Tertuliano empregou a expressão subordinacionismo. Ressaltou enfaticamente que o Filho e o Espírito Santo são um com o Pai, mas ao mesmo tempo algo diferente do Pai. Em sua obra Contra Práxeas, ele afirmou: o Pai não é o Filho, ele é maior do que o Filho, pois aquele que gera é diferente daquele que nasce. O que envia é diferente do que é enviado. Gente, é bom deixar claro que essa não é a visão hoje, tá? Dos reformadores, de jeito nenhum. Mas é importante você entender a influência que Tertuliano teve depois para defesa e para o estabelecimento da fé cristã em diversas doutrinas que foram elaboradas a partir dele. Tá claro? Vamos lá. Com o objetivo de expressar a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, Tertuliano cunhou o persona, que mais tarde tornou-se o vocábulo geralmente aceito nesse contexto. O Filho, como pessoa independente, veio do Pai.
O Logos tem existência independente. E todavia as três pessoas são um, assim como os raios do Sol são um com o Sol. Para expressar essa unidade, Tertuliano usou o termo substância. Em outras palavras, de acordo com Tertuliano, o Deus no qual os cristãos acreditam está em uma só substância e três pessoas. Sendo que, por substância, ele se referia à existência ontológica fundamental que faz com que uma coisa seja o que é, e por pessoa se referia à identidade de ação que fornece a qualidade de ser distinto. A ideia básica subjacente é a distinção sem divisão. Segundo argumentava Tertuliano, embora o Pai fosse, de certo modo, maior do que o Filho e o Espírito, ele nunca existiu sem eles. O Verbo e o Espírito existiam em Deus Pai antes do mundo passar a existir, e surgiram dele sem de forma alguma ficarem perdidos ou separados da origem da sua existência em Deus Pai. Eles são inseparáveis, indivisos e, no entanto, pessoas distintas do Pai, que permanece o monarca sobre tudo. Assim como outros pais da igreja primitiva, Tertuliano gostava de empregar analogias tiradas da criação a fim de ilustrar ideias e princípios teológicos abstratos. Ele disse que o Espírito é realmente o terceiro a partir de Deus e do Filho. Assim como a fruta da árvore é terceira a partir da raiz. O afluente do rio é terceiro a partir da nascente. E o vértice do raio é terceiro a partir do sol. Nada, porém, é diferente da fonte original de onde deriva suas propriedades específicas. Da mesma forma, a Trindade, que flui do Pai em passos entrelaçados e conexos, não perturba de modo algum a monarquia do Pai, ao passo que, ao mesmo tempo, guarda o estado da economia da criação. Então, por o estado da economia, Tertuliano referia-se à trindade da atividade de Deus na história da salvação. O Pai fala do céu, o Filho está no rio sendo batizado, o Espírito, em forma de pomba, desce do céu sobre Jesus. Jesus exclama ao Pai: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." E mais tarde oferece o seu Espírito ao Pai na submissão da morte solitária. O Espírito é enviado pelo Filho para a igreja como outro Consolador, o Paráclito. Mas, de modo contrário à alegação dos modalistas, essa ênfase sobre a distinção das pessoas não diminui de modo algum a monarquia do monoteísmo, em que há uma só fonte divina suprema da totalidade da existência: Deus Pai. De acordo com Tertuliano, o Pai continua sendo a fonte suprema e governante sobre tudo, embora sempre tenha consigo o Verbo e o Espírito e os envie para o mundo como seus agentes, sem perdê-los pela divisão ou separação. Deu para ver a subordinação, né? Eles continuam sendo da mesma substância divina. Segundo ele, as três pessoas pré-existiram em Deus, mas quando procederam de Deus e ingressaram no tempo, isso ocorreu de acordo com o plano da salvação. O Filho procedeu do Pai a fim de declarar o plano da salvação. As três pessoas denotam etapas diferentes na revelação de Deus, mas são, apesar disso, um só. Assim como as raízes produzem a planta e a planta carrega frutos, enquanto juntos formam uma mesma planta. Esta concepção da Trindade é usualmente denominada doutrina econômica da Trindade. A diferença entre as pessoas é descrita com base em sua atividade no plano da salvação. Segundo Roger Olson, Tertuliano elaborou pormenores minuciosos da doutrina da Trindade por contraste com a heresia de Práxeas. Talvez por se desviar para o montanismo, a contribuição de Tertuliano em relação à doutrina da Trindade foi deixada de lado ou foi quase toda esquecida. Os cristãos orientais posteriores tiveram que caminhar lentamente na mesma direção por conta própria, em ignorância quase total da realização de Tertuliano. O resultado final da doutrina formal da Trindade nos concílios e pelos credos dos séculos IV e V chegaram muito perto das formulações que Tertuliano havia feito quase 100 ou 150 anos antes. Conforme observa certo historiador, o tratado de Tertuliano contra Práxeas é significativo porque algumas de suas frases e terminologias parecem prenunciar as fórmulas que viriam a ser amplamente aceitas séculos mais tarde. Isso acontece na doutrina trinitária da mesma forma que na cristologia. Em certo sentido, portanto, Tertuliano foi o pai das doutrinas ortodoxas da Trindade e pessoa de Jesus Cristo, embora tenha morrido fora da grande igreja católica e ortodoxa. Portanto, é importante deixar claro que Tertuliano, apesar de ter dotado a teologia trinitária de um vocabulário preciso e de ter procurado a exatidão, não se livrou de algumas ambiguidades e deficiências.
Quando Tertuliano começou a explicar a humanidade e a divindade de Cristo, empregou os mesmos conceitos básicos da substância e da pessoa. Jesus Cristo era tanto substância divina como substância humana, que Tertuliano, às vezes, confusamente, chama espírito e carne, mas sendo também uma só pessoa e não duas pessoas ou duas identidades. A cristologia desenvolvida por Tertuliano opunha-se ao modalismo. Ele traçou distinção nítida entre as qualidades divinas e humanas em Cristo, dizendo que elas eram duas substâncias diferentes que se uniram numa pessoa, Cristo, mas não se combinaram. Quando Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi Deus Pai quem clamou, pois caso fosse, a quem Deus clamaria? Foi o homem, o Filho, que clamou ao Pai. Cristo sofreu só como Filho, afirmou Tertuliano, rejeitando desta maneira o patripacianismo, ensinado por Práxeas, que confundiu Deus e Cristo a tal ponto que dizia ter sido o Pai quem sofreu. A doutrina das duas naturezas de Cristo se baseou em Tertuliano. Cristo tinha a natureza divina e humana, a substância do Criador e a substância humana. Desta forma, podemos dizer que a sua cristologia tem os méritos da sua teologia trinitária sem os seus defeitos. Tertuliano afirma com clareza as duas naturezas de Cristo, sem confusão entre as duas, nem redução de alguma delas. Nisso, proclama já o que mais tarde havia de ser solenemente afirmado no Concílio de Calcedônia, no ano de 451. É interessante notar que uma das razões de Tertuliano enfatizar a distinção entre as duas naturezas ou substâncias de Jesus Cristo é que seria impróprio para Deus sofrer. Deus é impassível, incapaz de sofrer. Logo, para Jesus Cristo sofrer e ser divino, precisava ter duas naturezas ou substâncias distintas e somente uma delas, a humana, poderia ter sofrido e morrido. Isso não é muito irônico, não? Veja bem, depois de levantar objeções furiosas contra a especulação filosófica da teologia, Tertuliano acabou adotando uma ideia filosófica bastante grega a respeito da existência divina, muito semelhante à de Clemente de Alexandria. Você vai perceber isso melhor no próximo vídeo. Na realidade, seus conceitos básicos da natureza de Deus como singela, imutável e impassível são marcantemente semelhantes e derivam mais da cultura grega e da teologia filosófica do que dos ensinos hebreus ou apostólicos a respeito de Deus. O Deus de Israel, sem dúvida, tinha paixões. E se Deus não sofreu de alguma maneira em Jesus Cristo, a própria encarnação seria quimera, mera ilusão ou charada. Isso não significa que eu defino o modalismo, que, como já disse, afirma que Deus, em sua unicidade, se manifestou em carne e não em três pessoas distintas. Eu estou apenas observando que algumas suposições e argumentos de Tertuliano parecem ter se fundamentado mais na filosofia grega do que na revelação divina. E é aí que está a ironia. Tertuliano também disse que a salvação é pela graça e que ela retira a corrupção que aderia à natureza humana como resultado da invasão do pecado. A ideia é que esta corrupção se encontra na própria natureza e é transmitida pelo nascimento igualmente aparece em Tertuliano. É aí onde a doutrina do pecado original começa a tomar forma. Através da graça, o homem pode receber o poder indispensável para viver na nova vida. A graça é concebida como o poder que é outorgado ao homem, capacitando-o a viver uma vida meritória. É com base nesta doutrina de pecado, graça e mérito que Tertuliano desenvolveu, no decurso de sua controvérsia com Marcião, que ressaltava o amor de Deus, o fundamento para a doutrina da salvação que dominou a teologia medieval do Ocidente e, mais tarde, a do catolicismo romano. Enquanto Irineu apresentou Cristo como o salvador do poder do pecado, que através do seu espírito redime o homem da corrupção do pecado, a fim de que o homem possa ser restaurado à sua pureza original, Tertuliano deu ênfase a outro ponto de vista, apresentando Cristo como o mestre que proclama a nova lei, fortalecendo, desta maneira, a vontade livre do homem, a fim de que possa viver de acordo com os mandamentos de Deus. Para Tertuliano, viver de maneira compatível com a lei de Deus é o alvo da salvação. Isto se alcança mediante instrução na lei. O conceito de mérito é dominante. Deus recompensa ou pune com base em mérito. A relação entre Deus e o homem é concebida em termos de sistema judicial. Se Deus não vingasse e punisse, não haveria razão para temê-lo e fazer o que é correto. A salvação, diz Tertuliano, é dada como recompensa pelo mérito humano. As boas ações, bem como as más, devem ser recompensadas por Deus. Esta interpretação claramente opõe-se
a de Marcião, que enfatizara o amor de Deus a ponto de negar todas as considerações de retribuição e ira. Tertuliano não escreveu muito sobre a doutrina da salvação, pois estava mais preocupado em descobrir a relação apropriada entre filosofia e teologia e em descrever a natureza de Deus e do seu relacionamento com o mundo. O que se pode dizer, com razoável grau de certeza, porém, é que ele acreditava no livre-arbítrio e na capacidade humana de cooperar com a graça de Deus na salvação. No próximo vídeo, nós falaremos sobre Clemente de Alexandria. Eu não posso terminar esse vídeo sem pedir que você deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este material com os seus contatos. Se você fizer isso, o YouTube ele vai entender que este vídeo é relevante e o indicará para outras pessoas. Se você não fizer isso, poucas pessoas terão acesso a esta preciosidade de material. Ajude-me a levar a palavra de Deus para os que ainda não a conhecem. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, senão você vai acabar esquecendo. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo. E caso necessário, digitar a sua senha do YouTube, que é a mesma senha do Gmail. Tá bem? Olha comigo. Senhor Deus, a história da igreja é fascinante, pois ela foi escrita pelas tuas próprias mãos. Tu és aquele que escreveu em teu livro todos os dias de nossas vidas, quando nenhum deles ainda existia. Tudo foi feito por ti, e para ti são todas as coisas. Aleluia! Tu és Deus de graça e misericórdia. A nossa vida é fruto do teu infinito amor. Deus maravilhoso, venha sobre nós com o teu Espírito Santo, para que possamos perseverar em nossos estudos e meditação da tua palavra. Que, conhecendo a história da igreja, possamos estar preparados para as questões levantadas em nossos dias e sejamos instrumentos poderosos para que vidas sejam salvas. Em nome de Jesus, o Logos do qual tudo veio a existir. Amém.